e o assunto desta noite é o maior que João. Acho que você achará esta uma abordagem muito prática para este ensinamento. Quando abrimos a Bíblia, pensamos que é apenas um livro normal. Posso lhe dizer, não é. É história divina, e todos os personagens nas Escrituras representam estados de consciência, de Adão a Jesus cada um. Eles não são indivíduos como você e eu somos. Eles são simplesmente representantes desses estados de consciência. E o último, antes que a página se transforme em uma era inteiramente nova, é chamado de João. E assim nos é dito no primeiro dos evangelhos, que é Marcos. Depois que João foi preso, Jesus veio pregando o evangelho de Deus. João 1, versículo 14. Depois que João foi preso, ele aparece pregando o evangelho de Deus. O que esta história está tentando nos dizer? Então aqui deixe-me compartilhar com vocês minha experiência. Eu também não sabia, mas vou contar como essa coisa funciona. João, nos é dito, é o último dos grandes profetas. Como nos é dito, entre os nascidos de mulher, nenhum é maior do que João, mas o menor no reino é maior do que ele. Mateus 11, versículo 11. Ninguém é maior do que João neste mundo, mas o menor no reino é maior do que ele. E João veio sem comer nem beber. Se você levar isso a esse nível, isso é um absurdo, porque o corpo não poderia sobreviver. Outro evangelho afirma: ele veio sem comer pão nem beber vinho. Isso tenta, de alguma forma, explicar o que ele não comeu ou bebeu. Não há nenhuma declaração na lei de Moisés contra comer pão ou beber vinho, a menos que você seja um dos nazarenos e isso seja verdade quanto ao vinho, mas certamente não comer pão. A última ceia foi comer pão e beber vinho. Mas ele veio nem comendo pão, se você quiser entender dessa forma, nem bebendo vinho. Mas o Filho do Homem veio comendo e bebendo, e eles o chamaram de glutão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e pecadores. Mas pensamos, esta noite, em alguém maior que João, que era o maior neste mundo, mas não igual ao menor no mundo chamado Reino dos Céus. Agora, esses são apenas estados de consciência pelos quais todo homem passa. Se você não está agora no estado de João, posso lhe dizer, você estará algum tempo no estado de João. Se não agora neste pequeno ambiente atual, quando a roda girar e retornar, você estará naquele estado. Todos passam pelo estado de João antes de chegar ao estado de Jesus Cristo. Agora, qual é o estado de João? Viemos a este mundo. Agora deixe-me compartilhar com vocês minha experiência pessoal. Eu nasci em um ambiente muito limitado, uma pequena ilha nas Índias Ocidentais chamada Barbados. Meu pai tinha uma pequena mercearia, mas era uma loja geral, não apenas mantimentos, mas carne, peixe, aves, bebidas alcoólicas, vinho. Quero dizer, ela fornecia tudo para a mesa. Fui criado naquele ambiente onde parecia a coisa mais normal e natural neste mundo comer qualquer coisa que fosse colocada na mesa. E foi o que fiz. Deixei Barbados aos 17 anos e vim para a América. Acreditando como eu acreditava que tudo que fosse comestível colocado diante de mim era certo. E então eu caí em um estado, o estado chamado João. João veio sem comer nem beber. E então eu caí no estado em que desisti de todas as coisas que eu fazia normalmente quando era menino, até os 17 anos. Eu caí no estado aos 20 anos, um pouco depois dos 20, digamos 21, onde eu não comia carne, peixe, aves, nem mesmo ovos. Naturalmente, naquela época eu não bebia, então isso não era abrir mão do vinho, mas isso não podia passar pelos meus lábios. Eu fiz violência aos meus próprios apetites, porque quando criança, quando menino, eu me entregava a tudo que meu pai colocava diante de mim. E de repente eu desisti de tudo e por 7 anos eu fui um vegetariano estrito, abstêmio, celibatário. João representa esse estado no homem em andamento quando ele faz violência ao seu apetite. E ainda assim a vida não é nada mais do que o apaziguamento da fome. Deus dá a cada homem neste mundo uma fome que ele pode, se ele conhece a lei de Deus, satisfazer. Ele pode se vestir com a realização de seu sonho e satisfazê-lo. Mas há um estado onde o homem passa, e é chamado João Batista, onde ele faz violência ao seu apetite. Conheci um amigo meu em Nova York, seu nome era Abdullah. Ele me disse em 1933, eu conheci em 29, e ele fazia tudo, comia tudo, bebia tudo. Ele não fumava só porque não gostava, mas fazia tudo. Um velho, ele estava na casa dos 80 quando o conheci. E ele me disse, então você vai para Barbados? Você quer ir para Barbados? Eu disse que sim. Agora é aqui que entram as boas novas do reino. Então, quando o conheci, eu não comia carne de forma alguma, não bebia álcool de forma alguma, não fumava e era celibatário.
Ele disse: Bem, então você está em Barbados agora. Eu disse: Estou em Barbados. Isso é na 76th Street, em Nova York, onde os edifícios podem ter 30 e 40 andares de altura. Barbados, se você encontrar um prédio de 3 andares, você tem sorte. Os prédios pequenos, de 1 e 2 andares, e sem calçada, mas sem calçada. Uma ruazinha minúscula que chamamos de Broad Street. Até hoje chamamos de Broad Street, e esse é o único lugar que tem calçada. Todas as outras áreas não têm calçadas. Você anda na rua, anda na sarjeta, mas não existe calçada. E ele me disse: agora vista-se com Barbados. Vista como você faria com outra vestimenta, assim como você faria com outra vestimenta, para que você sentisse o cheiro dos trópicos e visse o que veria se estivesse em Barbados. Bem, eu fiz o melhor que pude e me vesti com Barbados. E quando pensei naquela noite, a primeira noite em que me vesti com Barbados, pensei na cidade de Nova York e a vi 2.000 milhas ao norte de mim. Então eu tinha conseguido me vestir com Barbados. Adormeci supondo que estou em Barbados. Bem, os dias passaram desde então, eu diria do final de outubro até novembro, e ainda assim não estou fisicamente em Barbados. Então tentei abrir minha discussão com Abdullah e disse: Abe, eu fiz tudo o que você me disse. Eu me vesti com Barbados, estou dormindo em Barbados e ainda assim aqui estou na cidade de Nova York. Ele não quis falar comigo. Ele me deu as costas na primeira vez que mencionei o assunto. Ele andou em direção ao seu estúdio e bateu a porta na minha cara. E se você conhecesse Abdullah como eu o conhecia, isso não era um convite para entrar. Então, se estou me vestindo em Barbados e com Barbados, então devo ser fiel a essa vestimenta. Essas são as boas novas faladas depois que João é preso, não antes. João está fazendo violência, tentando ganhar o reino dos céus sendo bom. E ele me disse: Você é tão bom que não serve para nada. E você está tentando entrar no reino sendo bom. Você não come carne, nenhum tipo de carne. Você não bebe nenhuma bebida alcoólica. Então você é tão bom. E você é celibatário na idade que você tem hoje. E então todos os fogos que você reprimiu em você, tentando ser bom. Então eu continuei vestindo minha vestimenta. Eu estou em Barbados. Na manhã do dia 4 de dezembro, uma carta chegou à minha porta, presa sob a porta, do meu irmão dando razões pelas quais ele queria que eu fosse para Barbados e anexando naquela carta uma passagem para Barbados. Eu não tinha ido para casa em Barbados em 11 anos. Eu não fiz nenhum pedido. Eu não escrevi para a família. Meu irmão Victor me escreve dizendo que você deve vir e nenhuma resposta além de sim ele aceitaria, e anexando um pequeno rascunho para comprar camisas, se eu precisar delas, ou um par de sapatos, e declarando na carta que usaria o cheque da melhor forma possível. Cobraria tudo e quando eu chegasse em Barbados, bem, ele embarcaria no navio e pagaria todas as despesas que eu tinha assinado. Se eu usar o bar, use o bar. Ele não sabia que eu não estava bebendo. Mas todas as despesas, a gorjeta do comissário, a gorjeta de todos naquele navio. Ele embarcaria no navio, cuidaria de todas as minhas despesas, mas eu devo ir. Então ele me deu suas razões para isso, ele justificou o porquê. Eu desci para aquele navio na manhã do dia 6 e consegui minha passagem, e lá fui eu. Antes de ir, Abdullah me disse: Então você vai para Barbados. Posso lhe dizer, você vai morrer, mas certamente não morrerá, mas morrerá. Ele não explicou. Como Blake, ele nunca me diria a interpretação de sua declaração: você morrerá. Bem, eu fui embora pensando: bem, eu morrerei em Barbados. Eu não morri em Barbados, mas morri. Morri para tudo o que estava fazendo. Morei em Barbados por 3 meses, que é a temporada de Natal, e todos estão se divertindo. Estou voltando da América depois de 11 anos, e festa após festa é dada em minha homenagem. É Natal, é Ano Novo, todos estão bebendo, todos se divertindo, e eu simplesmente bebi água. Minha mãe preparava todos os tipos de refeições e eu comia apenas uma refeição vegetariana. Ela nunca ouviu falar disso. Fomos criados fornecendo carne para toda a ilha, peixe, aves, tudo, com todo o vinho. Tudo era para casa. E eu apenas disse, não, eu levaria vegetais. Fiquei lá por 3 meses inteiros. Voltei para aquele navio indo para o norte. E na noite em que entrei naquele navio, sentamos talvez 6 ou 8 pessoas à mesa e todos nos apresentamos. Meu nome é Neville Goddard, então eu apertava as mãos e este é fulano de tal. Vocês todos se apresentam a bordo do navio. Então o homem à minha direita disse ao garçom: Vamos ver o que você tem de vinho. O garçom trouxe a carta de vinhos. Ele disse: Nós vamos querer isso.
Eu não disse vinho, então ele pediu aquele vinho. Então veio o primeiro prato, sopa. Então eu não perguntei se havia caldo de carne nisso, como eu fazia há 7 anos, eu bebia sopa. Então ele trouxe o segundo prato, era peixe, eu comia o peixe. Ele trouxe o terceiro prato, era carne, eu comia carne, o tempo todo despejando o vinho. Tudo que eu não tinha feito em 7 anos, eu fiz naquela noite. E então, a partir daí, pelos 10 ou 12 dias no mar, até eu desembarcar do navio na cidade de Nova York. Então entendi o que ele quis dizer: você vai morrer. Esse estado chamado João Batista, que faz violência a si mesmo, você deve passar por ele. Se você não está nele agora, você estará. É parte do drama eterno de Deus. Deus preparou uma maneira de se redimir. É Deus e somente Deus desempenhando todas essas partes. Então Deus preparou o caminho para se trazer de volta individualizado como você. Não há outro caminho. Então, de Adão a Jesus Cristo, eles são apenas estados de consciência pelos quais e somente Deus passa. E o último estado da antiga dispensação é João Batista. Esse é o último estágio. E então o homem deve passar por esse estado. Não tente convidá-lo. Isso acontece e você não entende por que acontece. No meu próprio caso, criado normalmente, com toda a comida diante de mim, porque meu pai ganhava a vida nos alimentando, vendendo isso, peixe, aves, carne, ovos, manteiga, tudo que era normal, todo o rum do mundo. Nós fazemos rum em Barbados. Ele bebia muito. Meu pai era um bebedor muito pesado. Todas essas coisas nos foram expostas, então nós as aceitamos e sofremos. Meu pai, as profundezas do meu próprio ser, movendo-me através de todas essas fornalhas, me colocou em um estado em que me casei aos 18 anos, pai aos 19, separado aos 20. E então fiquei tão desiludido com o casamento que jurei que não teria nada a ver com sexo. Minha própria desilusão. Minha própria, não dela, minha própria. Isso foi parte da peça em que ele me colocou nessas fornalhas e me tirou 7 anos depois. Conheço amigos meus que estiveram naquele estado de João Batista por 50 anos, e eles morreram nele. Mas a roda gira, eles sairão, a roda gira. Embora eles deixem de estar aqui como um ser de carne e osso, eles estavam nele quando morreram. Outros saíram depois de 40 anos. Aqui estava George Bernard Shaw. Ele morreu nele depois de 70 anos. Ele tinha 90 anos quando morreu. Ele era um vegetariano abstêmio. Ele estava nele, mas morreu nele. Ele não havia saído. Ele morreu sem acreditar em Cristo. Ele morreu ateu. Ele não sabia das boas novas. Meu amigo Abdullah, que me ensinou essa história, estava nisso há 40 anos. Ele não tocava em nada que fosse carne, especialmente carne de porco. Ele nasceu e foi criado na fé judaica, e por 40 anos não tocou em nada que fosse carne. Mas certamente ele, não apenas 40 anos, mas desde o momento do nascimento até quase 80 anos, não tocou em carne de porco. E então aconteceu a ele a mesma coisa que aconteceu comigo. Então o homem passa por esse estado chamado João Batista e ele entra no estado chamado Jesus Cristo. Jesus Cristo é a liberdade do mundo. Então é dito de João que ele veio sem comer ou beber. É dito de Cristo chamado Filho do Homem, que ele comendo e bebendo. E eles dizem dele: eis um glutão e um beberrão, um amigo de publicanos e pecadores. Então você passa por isso, então você sabe do que ele está falando. Ele não vem para destruir a lei. Ele disse que nenhum pequeno ponto será apagado da lei, tudo será cumprido, mas ele interpreta a lei como João não poderia interpretá-la. João pensou que, ao fazer violência ao seu apetite, ele entraria no reino. Ele pensou que poderia assustar um homem para a salvação. E o próximo estado, além de João, diz que você não pode fazer dessa forma. Ele interpreta a lei e mostra a lei como algo que é mental, não físico. Então ele coloca desta forma: vocês ouviram o que foi dito, não cometerás adultério. Mas eu vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher com luxúria, já cometeu adultério com ela em seu coração. Mateus 5:27. Ele leva isso de um estado físico para um estado mental. Se eu olhar para uma mulher com luxúria e acho que posso escapar impune, e parece agradável, posso estar inclinado a fazê-lo. Se eu contemplar esse ato junto com suas consequências para mim e minha família, posso conter o impulso. Mas ele me diz que isso não é bom o suficiente. Na contemplação do ato, eu fiz. Então a causalidade é mental, não é física. João não sabia disso. O estado chamado João não sabia disso. Se eu me restringisse e resistisse ao impulso, eu pensava: bem, não sou maravilhoso. Acabei de cumprir a lei, não farás. Então vem o próximo estado chamado Jesus Cristo.
E esse estado me diz que isso não foi bom o suficiente. A roda está girando e você vai fazer isso amanhã. A roda girará agora e amanhã. Quando girar tudo de novo, você estará realizando o ato. E você se perguntará: por que isso aconteceu comigo para a desgraça da minha família e de mim mesmo? Porque você pensou que pela restrição do ato você não o fez. E agora ele interpreta a lei para nós e nos diz que a própria contemplação do ato era o ato. E então, quando alguém chega a esse ponto em que nem mesmo o contempla, bem, então da roda da recorrência somos levantados, um por um. E essa é a história daquele que é maior que João. Então, todos estão se movendo por uma série de estados. E começa de Adão até, bem, podemos parar o Adão e começar de Abraão, pois é aí que a civilização real começa. Então, você começa de Abraão e chega até Jesus Cristo. E são apenas estados de consciência onde Deus passa por se individualizar como você. E todos passam pelo estado chamado João Batista. Então, de todos os nascidos de mulher, nenhum é maior do que João. Mas o menor no reino de Deus é maior do que João. Então, quão grandes somos neste mundo, isso realmente não importa. Porque o menor no reino de Deus tem uma grandeza além do sonho mais louco deste mundo. O menor tem uma grandeza. Você não pode conceber a grandeza do menor no reino. E ele não foi trazido para lá por nada que ele tenha feito. Pois posso lhe dizer, eu não fiz nada para fazer isso, eu caí nisso. Mas quem me fez cair nisso? Deus. E então, não podemos levar nenhum crédito por termos caído no estado chamado João. Pareceu-me, se eu refletir sobre isso, antes de quando eu caí nisso, que eu estava desiludido com o casamento. Um jovem de 18 anos se casando, e então sendo pai aos 19, e então aos 20 separado e ficando desiludido. E então me comprometendo a não ter nada a ver com o mundo sexual, e então desisti completamente de toda a comida que eu amava. Eu amo comida, amo todas as coisas que o mundo ofereceria. E então passar por isso, e um homem me dizer em um certo dia, você vai morrer, mas não morrer de verdade. Então você fica perplexo. Eu vou morrer, mas não vou morrer. Do que ele está falando? Bem, ele estava falando sobre o estado. Eu vou morrer para esse estado. E quando depois que as coisas aconteceram e eu disse a ele, o que você quis dizer e quem lhe disse que eu morreria e ainda não morreria de verdade? Ele me disse os irmãos. Foi tudo o que ele me disse. Os irmãos me disseram que você morreria e não morreria de verdade. Os irmãos me disseram que você viria até mim. E o que ele quis dizer com os irmãos? Os Elohim, os deuses que nos fizeram todos à sua própria imagem. Então, hoje à noite, posso dizer a vocês, deixe-me compartilhar com vocês as boas novas. Foi dito a vocês, as primeiras palavras dadas ao mundo pela boca de Jesus Cristo no primeiro evangelho estão em Marcos, versículos 14 e 15. As palavras são: depois que João foi preso, Jesus veio para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. As primeiras palavras colocadas em sua boca. Alguém perguntou na outra noite sobre mudar a imagem deste mundo. A palavra é arrependam-se na primeira declaração feita naquele evangelho. Arrependam-se é uma mudança radical de atitude em relação a qualquer coisa que aconteça com você neste mundo. Não me importa o que esteja acontecendo, arrependam-se. Não deixem que aconteça como está acontecendo. Mude isso na sua mente unicamente, como eu fiz em pé na cidade de Nova York, sem um centavo no bolso, nem um centavo, e Barbados está a 2.000 milhas de distância do outro lado da água, então você não pode andar. E ele me diz, agora você está em Barbados. Estou em Barbados e Barbados fica a 2.000 milhas de distância através da água. Vista-se de Barbados. Se você estiver em Barbados, como saberia que está? Olhe para o mundo. Pois o movimento é relativo. Só consigo detectar que me movi em relação a algo que é estacionário ao meu movimento. Então Nova York permanece onde está. E se eu assumir que estou em Barbados e pensar em Nova York, devo vê-la a 2.000 milhas ao norte de mim. Então visto-me de Barbados e penso em algum lugar de parada onde, se eu estiver em Barbados, essa visão me diria onde estou. Então penso em Barbados e lá está ela a 2.000 milhas ao norte de mim. Então durmo naquele estado para descobrir que alguém a 2.000 milhas de distância é movido a me trazer uma passagem para ir a Barbados, com um pequeno cheque para comprar as coisas necessárias para embarcar no navio. Então você se veste de um estado. Essas são as boas novas.
Eu trago a vocês as boas novas do reino de Deus, pois o homem está se elevando a um reino onde tudo está sujeito ao seu poder imaginativo. Mas antes de chegar lá, você começa a testá-lo aqui, e você o testa. Então estou lhe falando de um reino. Que reino? O reino de Deus, bem, o que é? O que é? É um lugar além do sonho mais louco da Terra, o mundo de César, onde quando você chega lá, tudo está sujeito ao seu poder imaginativo. Mas eu lhe direi, comece aqui mesmo. E como você faz isso? Você se veste com esse estado como se fosse verdade, e enquanto se veste com ele, espere. Como lhe foi dito, aqueles que realmente acreditam não fazem. Se eles realmente acreditam, eles não fazem isso assim. É assim. É por isso que quando eu discuti isso com Abdullah, ele nunca discutiu comigo. Quando eu perguntei como eu iria para lá, ele nem me respondeu. Porque o que ele estava tentando me mostrar era: se você realmente está vestido com o sentimento de estar em Barbados, como você e eu poderíamos sentar e discutir como você vai chegar lá? Como poderíamos discutir isso? E então, ele não discutiu comigo. Se você realmente está fazendo o que eu disse para você fazer, você diz que está em Barbados, bem, então você não pode discutir como você vai. Se eu dissesse a você, você agora é rico e hoje você deve aluguel. Você e eu podemos discutir como você vai ficar rico se eu disser que você é e pedir para você se vestir com riqueza? Se eu pedir para você se vestir com qualquer estado neste mundo, e então isso não eclode amanhã, porque amanhã não é o momento de eclodir, mas você está ansioso. E então você me diz, mas de onde isso vem? Como isso vai vir? Eu realmente deveria discutir isso com você. Não seria. Isso é falta de fé da sua parte se você disser, bem, eu estou usando isso. Se eu estou usando isso, isso deveria ser tão real para você quanto o quarto é real. Essas são as boas novas do reino. Se eu realmente quero alguma coisa neste mundo, eu me visto com isso, como se fosse verdade, e então deixo que ecloda. Todas as coisas têm momentos entre o momento da assunção e o cumprimento dessa assunção. Ou acreditamos ou não acreditamos, e não há nada que eu possa fazer para persuadi-lo a acreditar. Eu posso simplesmente jogá-lo fora, e nesta audiência esta noite, há aqueles que o aceitarão e aqueles que o rejeitarão. Não há nada que eu possa fazer sobre isso. Eu só posso falar sobre o reino de Deus e dizer que esses são os estados pelos quais passamos. Então, espero que você tenha passado pelo estado de João Batista. Mas não faz diferença. Se você não passou, eu lhe digo, você passará por ele. E assim, quando a roda gira como girará, pois todos chegam ao fim inevitável, e assim todos farão sua saída deste mundo. E se eles não passaram antes de saírem deste mundo por João Batista, eles passarão por ele quando a roda voltar novamente. Pois não há morte. Nada morre no mundo de Deus. Parece morrer, mas o mundo não acaba, onde meus sentidos parecem desaparecer dele. Não acaba. Então, se a roda está girando e você e eu estamos girando na roda até que, exceto depois de João Batista, antes de sermos arrancados da roda, começamos a viver pela promessa chamada Evangelho ou as Boas Novas de Deus. Então, aqui, esta noite, você pega e testa. Se você testar, posso te dizer, você vai provar em desempenho. Se você não testar, você nunca saberá. E então é Cristo em você que você deve testar. Cristo se tornou homem, Deus se tornou homem, para que o homem se torne Deus. Então, este João Batista mencionado nas Escrituras não é um homenzinho nascido de Isabel, que era prima de Jesus. Esqueça, estes são apenas estados relacionados, um primo é um parente. Então, estes são estados relacionados. Isso é tudo. Não tem nada a ver com meu primo nascido da minha irmã. Não, esse não é o primo. Eles eram primos separados no tempo. João veio antes e Jesus veio depois. Jesus não é um homem. Jesus é o cumprimento do plano de Deus, da promessa de Deus, do propósito de Deus, onde ele se apresenta e desperta como ele mesmo. E esse eu é Jesus Cristo. Então, o último estado pelo qual o homem passa é João Batista, onde ele faz violência a si mesmo. Agora ele está vestido com pelos de camelo e um cinto de couro. As partes mais externas de um homem são cabelos e pele. Então ele está vestido com pelos de camelo e um cinto de couro. Então aqui ele está, a coisa mais externa que o homem poderia ter em um corpo seria o pelo de camelo e o cinto de couro. E ele disse: se você aceitar, ele é Elias que voltou. Volte e leia a história de Elias. Ele estava vestido com pelos de camelo e um cinto de couro. Isso significa que a mente está vestida com algo externo. Eu acho que se eu dou aos pobres,
Se eu contribuo para a igreja, se eu vou à igreja todo domingo e eu faço todas as coisas externas, então eu estou entrando no reino dos céus. Então eu obedeço a todas as coisas externas e isso não me leva a lugar nenhum no reino dos céus. Então começo a fazer violência ao meu apetite. Eu contenho o impulso de fazer isso, aquilo ou aquilo outro, sem saber que a vida em si nada mais é do que o apaziguamento da fome. E Deus e somente Deus me dá as diferentes fomes. E a fome final que Ele me dá é a fome pela palavra de Deus. A última fome, como nos foi dito no livro de Amós, enviarei fome ao mundo. Não será por pão, nem sede por água, mas por ouvir a palavra de Deus. E assim, a última fome que virá sobre o homem é ouvir a palavra de Deus. Ouvi-la é experimentá-la. Quero experimentar a realidade do que é dito nas Escrituras. E então eu a ouvirei, e estou tão faminto por ouvi-la que a experimentarei. Então vem a experiência individual do homem. Então, o homem deve experimentar as Escrituras por si mesmo para entender o quão maravilhosas elas são. Quando ele experimenta as Escrituras, a fome que precedeu a experiência agora é satisfeita pela experiência. E é isso que sai quando ele entra no estado chamado Jesus Cristo. Jesus Cristo é a flor, o cumprimento do propósito de Deus. Então, no final, não há nada além de Jesus Cristo. Então, somos informados naquele dia, ou naquele dia o Senhor é um e seu nome um, e esse nome é Jesus. Todos saem como ele, mas eles devem passar pelo estado chamado João Batista. E João é apenas um estado. E todos devem passar por esse estado fazendo violência a si mesmos, na esperança de que de alguma forma seja visto por alguém acima dele. E por essa visão ele entra no estado chamado salvação. Você não pode salvar a si mesmo. Nenhum homem pode salvar a si mesmo. É o dom da graça. É o dom de Deus. Você poderia, neste exato momento, se tornar o vegetariano mais estrito do mundo, abstêmio, não fumante, celibatário, ir ao estado extremo e se tornar tão impotente que você não poderia nem mesmo entreter o pensamento. E ainda assim você não pode, por tal violência a si mesmo, entrar no reino de Deus. O reino de Deus é entrado pela graça. Mas você passa pela violência contra si mesmo e então você sai. Posso lhe dizer, quando você sair, sempre haverá aqueles que zombarão de você. Sempre aqueles. Então, quando ele vem ao mundo, eles o chamam de glutão e o chamam de bêbado e amigo dos pecadores. E posso lhe dizer, quando voltei, depois de 7 anos dessa disciplina rígida, e aqueles que me viram nesta reunião uma noite, quando me levantei e de repente te confessei o que estou fazendo agora, que algumas senhoras na plateia choraram. Porque eles achavam que tinham em mim algum salvador pessoal, e eu me tornei para eles uma imagem que rachou e quebrou. E eles viam em mim agora um fracasso total, alguém que normalmente bebia e normalmente comia carne. Para eles, eu era um ser completamente desiludido. E isso acontece com todos os seres neste mundo. Você passará por isso. Estou compartilhando com você minha própria experiência. E nenhum homem pode falar com maior autoridade do que quando fala por experiência própria. Pois uma verdade que o homem conhece por experiência, ele a conhece mais profundamente do que qualquer outra coisa neste mundo, ou do que ele poderia conhecer essa mesma verdade de qualquer outra forma. Então, se eu lhe contar sobre essa experiência, você pode acreditar em mim ou não. Mesmo aqueles que acreditam em mim não saberão disso na medida em que saberão depois que eles próprios tiverem a experiência. E então você passa. Mas não o incentive, não diga esta noite. Vou simplesmente fazer uma dieta vegetariana, vou parar de beber, vou parar de fumar, vou parar de fazer sexo na esperança de passar por esse estado. Não acontece dessa forma. Acontece de uma forma estranha. Veio a mim da forma mais estranha. Pedi o rosbife mais maravilhoso, posso lhe dizer. Eu estava em Syracuse, Nova York, e eu amo minha carne e pedi o rosbife mais maravilhoso. E quando coloquei minha faca nele, realmente senti que estava cortando o animal vivo. Peguei o prato e o empurrei para longe. Eu não conseguia tirar um pedaço daquele prato, e por 7 anos não consegui. Então aconteceu dessa forma. Não consegui tocar em um pedaço de carne, um pedaço de frango, um ovo ou peixe por 7 anos. Mas aconteceu. Eu fui por 7 anos e pedi rosbife do menu, como sempre adorei, e quando foi entregue pensei que seria maravilhoso. E quando coloquei minha faca bem nele, estava cortando o animal e empurrei tudo para longe. Por 7 anos foi assim. E voltando para os Estados Unidos, fiz tudo o que não fazia há 7 anos.
É assim que você passa pelo estado chamado João Batista e entra no estado chamado Jesus Cristo. Mas antes de ser tirado da roda, você deve provar que isso é uma boa notícia. E a boa notícia é que tudo neste mundo que você quer, você pode ter se você se vestir com isso. Isso não significa que você é tirado da roda, mas se vista com isso. Você quer ser rico? Como você se sentiria se fosse rico? Você quer ser saudável? Como você se sentiria se fosse saudável? Você quer estar livre de todo constrangimento? Como você se sentiria esta noite se não estivesse envergonhado, que nada neste mundo poderia envergonhá-lo? Como você se sentiria se fosse assim? E você se veste com esses estados um após o outro, e seja fiel à roupa que você veste, e deixe que isso se desdobre em seu mundo. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer completamente em seu mundo, e você verá isso. Então, conforme você pratica com isso e realmente acredita nas boas novas do reino de Deus, de repente, quando você menos espera, um após o outro, uma série de eventos que Deus predeterminou para despertar a si mesmo, despertará dentro de você. Porque Deus preparou um caminho para si mesmo retornar individualizado como você, completamente preparado. E ninguém pode impedir o caminho. Ele preparou esse caminho. E então, bem no final, de repente, a série começa a se desenrolar. E você é isso se desenrolando. E você é ele, aquele que se tornou você e se levou através das fornalhas, por meio de João até Jesus Cristo. E você desperta como ele. Não há nada que eu possa dizer para persuadi-lo a aceitar isso. E eu não levantaria um dedo para fazer isso, porque não estou convencido por especulação, estou convencido por saber ter experimentado isso. Então, se todos os grandes professores das igrejas do mundo se opusessem a mim, não faria diferença alguma para mim. Eles também passarão por esses estados, porque não são eleitos para esses estados pelos homens. Então, os chefes de todas as grandes igrejas do mundo, se estivessem diante de mim agora, eu poderia dizer a eles: se vocês não experimentaram isso, vocês o farão. E sua grandeza neste mundo é como nada, não é nada, pois o menor no reino é maior do que você. Pois o menor no reino tem uma grandeza que você não pode medir por nada na terra. E se você não experimentou isso, não importa o quão grande você seja com todas as medalhas fixadas em você, por homens que desaparecem neste mundo, é como nada. Mas chegará o dia em que você passará por João Batista. Ele não é um homem que viveu há 2000 anos. Ele representa um estado de consciência que é eterno, pelo qual toda alma deve passar. E passando por ele, eles fazem violência aos seus apetites. Eles saem dele e entram no estado chamado Jesus Cristo. E eles acreditam na história das boas novas de Deus e realmente provam isso em performance. Eles provam isso e provam isso até aquele momento no tempo quando eles são tirados da roda da recorrência e eles entram no reino de Deus. Mas aqui somos informados sobre João, a lei e os profetas até João. Começa a grande lei e por todos os grandes profetas até João. Chega uma parada. A partir daí, as boas novas do reino são pregadas, e todos entram no reino violentamente. Eu li aqui nas obras acadêmicas mais recentes esta passagem, que é o capítulo 16, o versículo 16 do livro de Lucas. E esses grandes estudiosos, e havia centenas deles em discussão, e eles confessaram que não faz sentido. Isso só adiciona confusão à confusão, com base em uma passagem anterior que eles não conseguem entender o que ele quer dizer, que de repente todos entram no reino violentamente. E essa coisa acontece depois de João. Bem, posso lhe dizer a verdade, aconteceu comigo, e eu não posso lhe dizer o quão violento você é quando entra, não com raiva, mas pura energia. Você usa um poder do qual nunca ouviu falar na Terra. Falamos de um poder, de explodir uma cidade inteira com uma bomba, explodir um país com uma bomba. Não se compara ao poder que você exerce naquele momento de entrada no reino de Deus. Quando você é chicoteado na forma de uma espiral em seu próprio crânio, é como se fosse necessária essa energia para jogá-lo na estrutura eterna que Deus predeterminou. Como se todo o vasto crânio estivesse sendo preenchido e você preenchesse um nicho para todo o sempre. Mas você se move para dentro dele com tanto poder que a coisa toda irradia, a coisa toda treme como um terremoto, como se todo o vasto mundo fosse um terremoto. E então, de repente, quando você está completamente nele, e então rebitado, então ele diminui e fica tudo quieto, e você retorna aqui para o mundo de César. Então o mundo está afirmando naquele versículo 16 do capítulo 16 de Lucas:
todos entram violentamente. Posso lhe dizer, deve, porque é preciso um poder enorme para levá-lo para aquela parte preparada para você. Ela está esperando por você desde o começo dos tempos, e você se move para aquela parte preparada para você, e você se move tão fortemente que toda a estrutura vibra. Então ela se acalma e você está de volta. Então vá para casa esta noite e vista-se na alegria de ser o homem, a mulher que você quer ser. Eu lhe digo que isso não falhará com você. Agora vamos para o silêncio. Pergunta inaudível. Resposta: sim, minha querida, certamente. A pergunta da moça é: você acha que poderíamos ter passado pelo estado de João em uma vida antes disto? Porque certamente eu não duvidaria disso por um momento, e sairia disto sabendo que estas coisas não são necessárias para o reino de Deus, com todas as tentações do mundo. Pois temos todos os tipos de cultos neste mundo que estão brincando de culto. Eles não sabem que é o estado chamado João Batista, convidando todos para ele. Eles desistem de usar peles, desistem de comer carne, desistem de beber, desistem de fumar, desistem de sexo, e todos eles estão nos convidando para aquele culto. E eles se autodenominam casas de religião. Mas as pessoas são persuadidas a entrar nisso, e então desistem de todas estas coisas e violentam seus apetites. Você pode ter passado por isso. Não estou dizendo que você passou ou não. Então estou lhe dizendo, para responder sua pergunta, certamente muitos de nós poderíamos ter passado por aquele estado e neste mundo esta noite você poderia ser chamado para o reino dos céus. Porque lhe foi dito, quando a pergunta foi feita, diga-me, Senhor, é agora que você restaurará o reino a Israel? E ele corrigiu a pergunta deles e então respondeu, não é para você saber o tempo ou a estação que é fixada por Deus por sua própria autoridade, mas você receberá poder depois que o Espírito Santo descer sobre você. Atos 1:6. Portanto, espere pela promessa, apenas espere por ela. Você poderia ter passado por isso, e esta mesma noite, é minha esperança constante que todos que me ouvem sejam esta mesma noite elevados à experiência, porque eu não posso contar a ninguém a emoção de ciente do fato de que você é uma parte do reino de Deus. E não deve haver atraso além daquele momento no tempo em que Deus o chama. E eu estou bastante certo de que não há atraso. Pergunta inaudível, resposta. Bem, minha querida, quando essa coisa acontece lá de cima e você é despertado desse sono profundo, profundo, pergunta inaudível, resposta. Eu nem sabia que estava dormindo. Eu não sabia quando fui despertado em meu crânio para me encontrar completamente fechado dentro de meu crânio. E meu crânio é um sepulcro. E não é um lugarzinho minúsculo como este aqui, pois eu só uso um chapéu tamanho 7 e eu não conseguiria entrar em um chapéu tamanho 7. Então não é isso, mas é meu crânio. E então aqui eu acordo. Eu me encontro acordando, mas diferente do despertar usual que acontece todas as manhãs quando acordo. Isso é algo diferente. Eu estou acordando e acordo em meu crânio. Meu crânio é um túmulo, é um sepulcro. E aqui estou eu completamente acordado agora pela primeira vez em milhares de anos, mas estou sepultado. Essa é a ressurreição. A ressurreição começa todo o drama. E então eu saio, nascendo como uma criança. O nascimento é simbolizado no de um bebê envolto em panos. Então, essa série de eventos difere completamente de todas as outras experiências místicas. Amigos, antes de terminar o áudio de hoje, quero agradecer o apoio de todos que comentam, curtem e compartilham nossos conteúdos. Também gostaria de convidar a quem quiser a ser membro aqui do canal. O custo é bem pequeno e vai auxiliar com o meu trabalho. Lembrando que vocês podem cancelar a assinatura quando desejarem. Muito obrigada, paz e bênçãos na vida de todos.